Para as pessoas, e eu lhe dou um exemplo, o que significa o 11 de setembro? Sim, significa que você está sempre alerta. Eu, por exemplo, vou para o meu trabalho, que fica no centro de Washington, naquela região dos monumentos. Eu vou de metrô. Eu tomo metrô todo dia e a minha estação de chegada, ou a estação onde eu mudo para uma outra linha, é o Metro Center, que é a principal estação de metrô de Washington. Eu creio que é um lugar onde um dia, provavelmente, haverá uma tentativa de um ato terrorista, porque é um lugar simbólico em Washington, é a rede de transporte de massas de Washington. Então você vive sempre alerta, você vive olhando, etc., porque você tem um certo temor. Agora, isso também é do seu dia a dia, você incorpora isso no seu dia a dia. As pessoas nos Estados Unidos passaram a ter um nível maior de tolerância em relação a essas coisas. Os Estados Unidos sempre foram um país muito aberto para, inclusive, essas questões de segurança. Hoje as pessoas têm que tolerar aquelas revistas, aquelas coisas em aeroporto, e, enfim, é algo em que você se habitua. O lado, digamos, se há um lado positivo que você pode mencionar neste período, é que as medidas de segurança tomadas, algumas delas muito polêmicas, porque afetam, enfim, levantam questões sobre as liberdades civis nos Estados Unidos. Essas medidas, por polêmicas que algumas delas sejam, aparentemente funcionaram, porque desde o 11 de setembro não houve nenhum atentado terrorista em território americano. A imprensa deixou-se intimidar. O país estava num momento muito mobilizado para ainda responder de uma forma agressiva, porque o líder tomou esse caminho. O líder era popular nesse momento, o George W. Bush, e embora muitos políticos disseram que, enfim, não há nenhuma prova de que haja armas de destruição em massa no Iraque, não se deve fazer isso, esta não é uma guerra necessária, esta é uma guerra de escolha, não façam isso, isso vai custar muito caro. O governo americano, a administração Bush, não, disse isso custará 200 bilhões de dólares e com 150 mil homens faremos isso. Eu refiro ao papel da imprensa porque a imprensa, de certa forma, se deixa levar e um ano depois, quando já começa a ficar claro que a guerra não foi aquela imaginada, não foi aquela vendida à opinião pública americana, o New York Times e o Washington Post fazem um meia-culpa público, dizendo que falharam ao não levantar mais questões, perguntar mais fortemente sobre essas informações que os Estados Unidos usaram, apresentaram inclusive às Nações Unidas. Há um momento em que o então secretário de Estado, Colin Powell, vai às Nações Unidas e com base em informações que lhe foram passadas, ele, enfim, diz uma mentira à comunidade internacional, de que eles tinham provas definitivas de que havia armas de destruição em massa no Iraque, que, portanto, a comunidade internacional deveria se mobilizar. Essas armas nunca foram encontradas, como nós todos sabemos. A comunidade internacional nunca votou autorizando uma intervenção no Iraque, o que é importante, porque, enfim, as Nações Unidas são uma criação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viviam um momento em 2001 em que a ideia, digamos, do bipartidarismo já estava, enfim, esmaecendo, já estava se enfraquecendo, mas estava presente ainda. Os Estados Unidos vivem hoje um momento de extrema polarização política, não há mais deputados democratas moderados, não há mais deputados republicanos moderados.
nestes dias, os republicanos, a liderança republicana na Câmara dos Deputados está empenhada em segurar a direita republicana e o presidente Barack Obama está empenhado em segurar a esquerda democrata. Isto, obviamente, é algo que tira a qualidade da democracia. A democracia é um grande compromisso. E você, enfim, você celebra a sua vitória no momento da vitória, no momento da eleição. Mas a partir daí, o que você busca é o compromisso. Você busca levar adiante a sua agenda legislativa, as suas prioridades para o país, mas carregando com você a maior parte das pessoas, porque afinal de contas, o que está governando não está governando em nome do partido, está governando em nome de todos e para todos. Você não consegue pensar no que você vive hoje, sobretudo que vai haver esta efeméride, estes 10 anos, vão se inaugurar algumas coisas lá no local do ataque em Nova York, onde estavam as Torres Gêmeas. É impossível você dissociar o 11 de setembro desta crise atual, porque, como eu lhe disse, foram algumas respostas, a meu ver, e a ver de muita gente nos Estados Unidos, equivocadas, dadas ao 11, na sequência do 11 de setembro, que ajudaram a polarizar a política americana e a criar esta situação atual de déficits, de dívidas, de incompreensão, e num país que finalmente, enfim, como todos os países do mundo, é obrigado hoje a viver dentro dos seus limites. Quer dizer, os Estados Unidos sempre tiveram uma capacidade enorme de atrair investimentos, de atrair dinheiro. Dos 300 bilhões de dólares das nossas reservas cambiais, 200 bilhões estão aplicados em títulos do Tesouro americano, que pagam muito poucos juros, mas são absolutamente seguros. Quer dizer, a partir deste episódio que nós estamos vivendo, isso vai ser reavaliado. Eu não vejo que o Brasil ou a China tenham hoje uma alternativa ao letras do Tesouro Americano, mas, enfim, a história continuará aí na sua caminhada e nós poderemos ter um quadro em 10 anos diferente do que nós temos hoje, assim como este quadro que nós temos hoje era bastante difícil de imaginar 10 anos atrás, naquela manhã quando ocorreram os atos terroristas. O que desapareceu foi o símbolo, é importante, enfim, mas o terrorismo é um método. Enfim, o Bin Laden era uma figura que soube articular, fazer isso, etc. Inclusive a ideia de que os americanos celebraram a morte do Bin Laden, porque houve em Washington, sobretudo, alguns estudantes, 200 estudantes da Universidade George Washington, que fica muito perto da Casa Branca, enfim, eu sou professor visitante lá e estou lá sempre, eles saíram, quando houve a notícia, saíram e foram festejar, celebrar, enfim, algo ali na frente da Casa Branca. Mas foram os estudantes da Universidade de George Washington, não foi a população americana, a reação americana foi muito mais contida, porque não há nada a celebrar, não há nada essa história toda do 11 de setembro é uma história muito triste, muito difícil. Eu acho que enfim, a sociedade americana está diante de consequências, em partes do 11 de setembro, geradas por respostas ao 11 de setembro, que farão as pessoas pensar muito. Eu acho que será um momento de muita reflexão esses dias. Certamente haverá, e é inevitável que haveria aqui também em qualquer lugar do mundo, os discursos de tom patriótico, etc. Mas eu acho que a maioria dos americanos está muito consciente da gravidade do momento, da seriedade do momento e acho que também muito perplexos em relação a essa nova realidade que vivem.